Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, de coração, lhes desejo que a notícia do nascimento de Cristo transforme sua vida e traga alegria e paz. Hoje nos encontramos com esta solenidade chamada Festa da Sagrada Família. Olhando para a família de Jesus, nós buscamos inspiração para nossas famílias. E fazemos isso de geração em geração, em todas as culturas onde o Evangelho é anunciado. Todos os anos, eu costumo pregar, falando especialmente das duas primeiras leituras, que falam desse relacionamento familiar. Livro do Eclesiástico, a Carta de São Paulo, coisa muito bonita. Mas são visões que partem do ideal. Assim devem ser as famílias. É isso que está escrito ali. Mas nós, apesar de buscarmos neste mundo o que é ideal, e é assim que tem que ser, mas nossas famílias vivem no mundo real. E somos marcados tantas vezes por situações que contrariam essas recomendações que o livro sagrado nos traz. Não é verdade? Por isso eu gostaria hoje de fazer uma abordagem um pouquinho diferente da teologia, respeitando especialmente o texto do Evangelho, em que nós presenciamos esta cena familiar. São assuntos que são recorrentes no meu ministério, nos dias de hoje, e às vezes eu trato desses temas assim na homilia. Eu espero sinceramente que isso ajude as pessoas. Então, às vezes eu recorro à sociologia, às vezes recorro à psicanálise. E, repito, espero que isso seja para vocês de algum proveito. O conhecimento humano evoluiu muito desde o início do cristianismo. Então, hoje nós temos outras ciências que corroboram com a teologia, para que nós possamos compreender e viver a vontade de Deus neste tempo. Então vamos pegar o Evangelho em primeiro lugar. Jesus, com 12 anos de idade, na cultura de sua época, já era considerado um adulto. Até hoje, os judeus tradicionais, quando o menino completa 12 anos de idade, eles fazem um rito de passagem, chamado Bar Mitzvah. O menino é chamado no templo, juntamente com a família, a comunidade reunida. São feitas perguntas da Torá que o menino tem que responder. E uma vez realizado o rito, começa uma grande festa. Significa que aquela criança se tornou adulta na fé. Ela conhece os fundamentos da sua religião. Portanto, Jesus, aos 12 anos de idade, era considerado adulto, e ele agia como tal. É por isso que hoje nós o vemos tomando uma decisão que deixa preocupados seus pais. O papel dos pais é providenciar que seus filhos tenham segurança, sejam alimentados e educados. Esse é o papel dos pais. Os filhos que, tendo recebido esta formação para a sua vida, se sentem livres para viverem a sua própria vida. É errado os pais criarem os seus filhos para si mesmos. O pai e a mãe, eles não têm que ser amigos dos seus filhos. Amigos, seus filhos vão encontrar na escola, na rua, no clube, na igreja. Os pais são educadores. Deus deu aos pais uma grave responsabilidade. De tal maneira que o menino, ao se tornar um adulto, ele tenha segurança interior. E ele possa fazer aquilo para o qual Deus confiou a ele uma missão. Então hoje nós encontramos Jesus, que com liberdade toma esta iniciativa
E preocupa seus pais, por conta de que ele não lhes comunicou que ele havia crescido. Os pais percebem isso. Ao perguntarem a ele: você não vê que nós estamos angustiados por sua causa? A resposta do jovem é que diz aos pais: eu sou capaz de cuidar de mim mesmo. Então, é isso que um pai e uma mãe precisa desejar ouvir de seus filhos. Jesus é esse que, pela sua conduta, pelo seu comportamento, teve um desenvolvimento normal, saudável. E é isso que o evangelista Lucas nos fala no finalzinho do Evangelho. Ele crescia em graça, sabedoria, diante de Deus e dos homens. Isto é, o seu mundo psíquico estava em desenvolvimento, assim como o seu mundo espiritual e físico. E é sobre isso que eu quero falar. 3 coisas. Em primeiro lugar, José e Maria eram religiosos e levavam o seu filho a participar das festas da sua religião. É por isso que Jesus, ao conversar com os mestres, sabia o que dizia, porque ele foi catequizado por seus pais. Participava com eles das celebrações religiosas do templo. Ele conhecia sua religião. Por isso respondeu aos mestres com sabedoria e perguntava coisa para eles. É normal, hoje, os filhos, os netos, não participarem da vida religiosa de seus pais e de seus avós. E isso acaba se tornando um procedimento normal, aparentemente, mas não é. Atrás de uma pseudo-desculpa de falta de tempo, os pais adiam esse compromisso com Deus, de apresentar-lhes seus filhos, que são dons de Deus, presente que Deus confiou. E a sabedoria nos ensina a apresentar a Deus, de tal maneira que Deus tome conta daquela criança que confiou a responsabilidade daquelas pessoas. Hoje em dia eu já não discuto mais sobre esse assunto com certas pessoas, mas ainda hoje muitas pessoas católicas, casas que eu frequento, dizer, eu não vou batizar o nosso filho, vou deixá-lo crescer e ele escolhe que religião seguir. É a liberdade dele. Como eu disse, eu já não discuto mais como no passado, mas eu procuro a argumentação para essa atitude. Então eu pergunto, muito bem, é um direito seu, você é o pai, você é a mãe. Mas vocês têm alimentado essa criança? Ué, claro. Vocês dão banho nela? Ah, padre, que é isso? É claro. Quando crescer, vocês vão pôr essa criança na escola? Sim. Mas então onde é que está a liberdade dela? Se vocês estão tomando essas decisões por elas, vocês deviam deixar então que ela não pode. E alguém me disse assim outro dia, mas é que essas coisas que o senhor falou é tudo essencial. E eu disse, tudo o que acontece nessa vida é relativo, tudo, tudo. Até aquilo que nós amamos, um dia nos será tirado. Até nosso corpo nos será tirado. Portanto, tudo é relativo. Só Deus é essencial. Porque quando nos tirarem tudo, a pessoa que nós amamos, o patrimônio que nós construímos, o corpo que nós cuidamos, só nos restará Deus. Ele é essencial. Por isso precisamos conhecê-lo enquanto é tempo, e travar amizade com Ele, e saber qual é a sua vontade, o seu plano. E é por isso que é dever sagrado dos pais, cristãos católicos, batizarem os seus filhos pequenos, apresentando-o a Deus de forma ritual, como nos ensina a Bíblia, como fez a Sagrada Família. Maria, esta, assim como São José, na sua simplicidade, não entendia tudo o que estava acontecendo.
Vocês ouviram? Depois que Jesus falou, eles se calaram e os seus pais não compreendiam. Mas Lucas diz, ela guardava tudo no seu coração, mesmo sem compreender. É assim também a gente na missa. Quanta coisa a gente não entende, mas a gente valoriza e guarda aquele ensinamento até o dia em que ele nos será necessário. Quando ela estava em frente da cruz e vendo seu filho único morrer, a Bíblia não fala que ela desmaiou, que deram água com açúcar para ela. Os 3 evangelistas dizem assim, ela estava em pé diante da cruz. Porque do seu coração, transpassado pela dor, saiu o ensinamento que Jesus lhe dera, que ela guardou. Coragem, força, sabedoria, paciência, confiança em Deus. Ela estava em pé diante da cruz. E assim também que nós haveremos de ficar quando chegar a nossa hora. Quando nós tivermos também que encarar a cruz, haveremos de tirar do tesouro do nosso coração aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida religiosa, da nossa vivência de fé, do nosso crescimento espiritual. E agora, uma segunda coisa. A formação da personalidade. Para que a gente possa viver aquele modelo de família descrito ali no livro do Eclesiástico, nas cartas de São Paulo, nós precisamos de pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, espiritualmente amadurecidas. Por isso é que eu peço a ajuda de uma outra ciência para nos ajudar a compreender a formação do caráter humano. A partir do 3º mês de vida, até o 18º mês, a criança só tem uma porta de relacionamento com o mundo: o seio da sua mãe. É através da sucção que ele realiza esse projeto de se tornar humano. E é por isso que o seu instinto de sobrevivência o faz gritar, chorar, até que encontre o prazer ao sugar o seio da sua mãe. Esta fase é muito importante. Começa ali a formação da personalidade. Uma grande psicanalista chamada Melanie Klein, um ícone, uma luz para a humanidade, diz assim, olha, o seio materno pode ser bom ou ruim. Um seio bom imprimirá um caráter positivo, construtivo na criança. Um seio ruim irá retardar todos os processos de desenvolvimento psíquico. O que é um seio ruim? Uma mãe que talvez amamente de forma nervosa, uma mãe que talvez espere demais para alimentar a criança, chora muito e a mãe não vai amamentar, uma mãe que não vê naquele ato um prazer, uma mãe talvez que esteja por demais preocupada com a forma do seu seio e sabe que a sucção pode deformar, e essas coisas são passadas no leite materno, e isso forma de início a personalidade infantil. Daí nós vamos ter pessoas ansiosas, pessoas depressivas. Dos 3 aos 5 anos de idade, a criança entra nesta forma de vida, de formação psíquica, que é o seu mundo anal e fálico. E aqui é fundamental. E é isso que eu peço que vocês guardem, porque é muito importante. É nesse momento que se instaura aquilo que Sigmund Freud, outro grande ícone da nossa humanidade, nos diz assim, o complexo de Édipo. Ele se baseia na mitologia grega, no teatro da Grécia Antiga, para nos ensinar a formação da psique humana. Édipo, por conta de uma maldição,
mata o próprio pai e se apaixona e casa com a mãe. A história é linda, tem a ver conosco. Eu estou resumindo para dizer que nós vivemos esse complexo, todos nós, homens e mulheres, dos 3 aos 5 anos de idade, chamado complexo de Édipo. Precisa ser rompido. O que é o complexo de Édipo para nós? A mãe é a única fonte de conhecimento daquela vida. A criança se apaixona pela mãe, são termos da psicanálise. Ela ama aquele seio. O pai é aquele que interdita este relacionamento incestuoso do filho com a mãe. O pai tem que ser aquele que interdita. Isto é o complexo de Édipo que tem que ser rompido. Quando o casal deixa o pequeno no berço, dorme bem, Deus te abençoe, o anjinho vem aqui, beija, apaga a luz e vai para o outro quarto, a criança sente inveja, ciúmes, raiva. Ele levou a minha mãe, ele é meu inimigo. Aí a criança chora. Aí eles vão lá, pegam a criança, brincam e põem na cama no meio dos dois. Não rompeu, não cortou, não se desfez o complexo. A criança será dependente dessa relação com a mãe enquanto viver. É curioso porque hoje os pais carregam uma culpa inconsciente e dificilmente são capazes de dizer não para os seus filhos. O menino está ali brincando no computador, do telefone, e a mãe diz assim, hora de dormir, só mais um pouquinho. Aí os pais vão dormir, a criança fica até as 3 da manhã brincando, jogando. É uma situação familiar. Outra situação, o pai chega na porta e diz assim, desliga isso e vai dormir. Por quê? Pergunta a criança. O pai diz, porque eu quero. Vá dormir. Ele está fazendo um bem à criança. Ele está impondo limites. Ele está dizendo para ela que ela precisa lidar com os seus fracassos, com os seus medos. A criança precisa de um princípio de autoridade na sua vida e normalmente é dada pela figura paterna. Mas pode ser o avô, o tio, pode ser o padrasto, pode ser uma outra mulher. Mas alguém tem que fazer o trabalho de romper esse complexo. Nessa fase é que se configura também a identidade sexual. Quando o complexo de Édipo não é rompido, o menino cresce achando que seu pai é um rival. A grande possibilidade de que a sua identificação com a sua mãe o faça desenvolver a sua homossexualidade. Ele passa a olhar o masculino, o pai, com os olhos da mãe, porque ele está totalmente identificado com a mãe. Então, eu já falei com vocês a respeito disso, o falo, o pênis, que significa o poder na nossa cultura, é o objeto de atenção da mãe. E o menino passa a olhar também para o falo do pai. E passa a querer também como a mãe. A sexualidade é definida de forma biológica, de forma estrutural nessa fase, mas também de forma cultural. Não se trata de uma escolha. Eu vou gostar só de mulher, eu vou gostar de homem, não se trata de uma escolha. A identificação da sexualidade advém de fatores externos. É biológico, é da estrutura do psiquismo formada nesse período, mas é também da composição cultural de uma sociedade. Ninguém é livre para escolher a sua sexualidade. Por isso que nós aprendemos hoje a respeitar as pessoas, todas elas. LGBTQIA+. Há uma complexidade de expressões sexuais que nós ainda não conhecemos totalmente.
e que não dependem, eu insisto, de uma decisão da pessoa. Como ela vai viver a sua sexualidade é um problema dela. Mas o que ela sente, isso lhe é imposto. Ninguém escolhe ser o que é. Hoje, felizmente, o Estado brasileiro reconhece a união civil homoafetiva e dá a todas as pessoas a chance de serem felizes também, de adotarem crianças. Não existe cura, porque isso não é doença. Se fosse doença, se procuraria uma cura. Esse processo é irreversível, cada um é como é. E nós precisamos aprender a conviver com a diversidade, com a diferença. Mas enfim, quando nós fazemos esse trabalho, ajudamos a formação do caráter de uma criança, nós estamos promovendo famílias saudáveis. Desse período dos 3 aos 5 anos, formam-se 3 características na estrutura psíquica. 3 características, e todos nós temos acentuado uma ou outra. A primeira característica da estrutura psíquica, formada já de 3 a 5 anos de idade, é a neurose. E graças a Deus, a maioria de nós aqui é neurótico. Não é verdade? Olha o psicólogo aqui. A maioria de nós é neurótico. Graças a Deus. Por quê? Porque o neurótico é aquele que se reconhece. O neurótico é possível de conviver em sociedade. O neurótico recalca as suas pulsões para poder viver com os outros. Então, o neurótico pode ser um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, um bom padre. Ele se coloca no lugar de outro. É claro que dentro dessa estrutura psíquica pode haver desajustes. Então nós teremos ali neuróticos obsessivos. Então pessoas que têm medo do escuro, por exemplo, não sabe por quê. Pessoas que têm algum toque, tem que lavar a mão, tem que fazer xixi toda hora, mesmo que não saia nada, a pessoa tem que ir no banheiro fazer xixi. A pessoa tem crises de ansiedade. É uma desestruturação da sua composição neurótica. Mas o que acontece? Essa pessoa pode voltar ao equilíbrio. Uma segunda forma de estruturação do psiquismo é o perverso. O perverso, esse não sente nem culpa, nem remorso. Ele direciona toda a sua pulsão para um objeto externo que ele considera que é dele. O perverso não respeita a lei. Ele finge que respeita, mas ele cria suas próprias leis. Um padre cuja estrutura psíquica seja predominantemente perversa, ele pode ser um pedófilo. Ah, mas é um bom padre, rezava tão bonito, olha o que ele fez com as crianças. Perverso. Ele não sente nada, nem culpa, nem medo, nem arrependimento. Fala-se muito que os pastores, né, gostam de dinheiro, etc. Então, um perverso que se torna pastor, ele se tornará tão ávido por dinheiro que ele vai explorar a sua comunidade, ele vai inventar festas, ele vai pôr medo nas pessoas por dinheiro, ele vai guardar aquilo para ele. Ele não se interessa se tem gente passando fome, ele não sente nada, ele é perverso. Mas é pastor, conhece a Bíblia, mas o seu psiquismo governa as suas ações. E quando um político perverso ganha uma eleição, o que ele faz? Ele proíbe que crianças tomem vacina, por exemplo. Vai morrer, mas o que tem? Os outros vão viver.
Não sei se vocês já ouviram esse arrazoado de ideias. Alguém vai dizer assim: o INSS está superlotado, não comporta. É bom que morram os mais velhos, os doentes, para aliviar a carga do INSS, a aposentadoria. Perverso. Temos que prestar atenção. Perverso. Ele não sente nada. Tudo que ele faz para o bem de qualquer pessoa é mentira, é para ganhar alguma coisa em troca, porque ele acha que ele é a lei, ele é que está certo sempre. Uma relação de marido e mulher, em que o homem, por exemplo, seja perverso, ele é capaz de ser sado, por exemplo. O sádico não se importa, imagine, com o que o outro sente. Ele faz da sua mulher, e ele é capaz de dizer para ela assim: você é gorda, essa roupa é ridícula, que corte de cabelo medonho você fez? Então a pessoa está sempre, ela assume o papel de masoquista quando está junto com o sádico, sempre é um jogo ali, ela não percebe, mas é um jogo, né? E finalmente, para não me alongar, mas a terceira estrutura psíquica que se forma a partir dos 3 aos 5 anos de idade, é essa que nós chamamos de psicótica. E aqui há muito sofrimento. O psicótico não consegue sair de si mesmo. O mundo para ele não tem sentido, não tem correspondência. Então ele sofre muito. Ele não se identifica. As suas emoções são exacerbadas. E ele só consegue se relacionar com o mundo exterior através da fantasia, que são as alucinações, por exemplo. Então nós temos os esquizofrênicos, por exemplo. O esquizofrênico, ele vê de fato uma aranha gigante. Ele precisa tomar remédio para diminuir o impulso do seu delírio. É psicótico. O psicótico também, muitas vezes, é maníaco depressivo, como a gente chamava antes. Hoje a gente chama de bipolar, mas é uma psicose. A tristeza o abate de uma tal forma que o anula. Você pode beijar uma pessoa assim, que está em crise, está em surto, pode abraçar, ela não sente nada. O seu mundo interior é uma couraça, ela só sofre. Essas 3 formas de estruturação mental acontecem na segunda infância, dos 3 aos 5 anos de idade. E é por isso que eu quis lhes falar sobre isso hoje, para dizer, nós precisamos olhar melhor e mais para as nossas crianças. Precisamos aprender a cuidar delas, como elas devem ser cuidadas. Alimento, roupa, educação e segurança. É isso que um pai e uma mãe têm que fazer. Presentes, viagens, tudo isso é luxo, é acessório, pode ter ou não. Uma criança precisa ser pegada no colo, precisa ser beijada. O corpo dela precisa sentir a pele do pai. Um pai sem camisa que abraça uma criança peladinha, a criança precisa sentir os músculos do pai ou daquela pessoa que é de autoridade junto dela. Ela tem que ser interditada nesse momento da sua vida. Ela tem que receber o não, para que ela possa crescer como um adulto saudável e capaz de enfrentar as dificuldades da vida e, ao chegar à sua maturidade, como Jesus, poder realizar a missão que Deus lhes confiou. Deus abençoe as suas famílias. Traga união e alegria à sua casa, de tal maneira que vocês possam viver aquilo que ensinou o livro do Eclesiástico e as cartas de São Paulo. Feliz Natal!